Aqui da Margarida mexeu na pia, o vizinho derrubou a cozinha toda. Você imagina como está aqui a casa da gente, cozinha colada em cozinha. Bom, também não está mole, não. Vamos lá? Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Substitui no seu vocabulário as mais pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo, porque há pessoas que falam bem e são mais. Não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Sim. Estamos novamente reunidos em busca de conhecimento, em busca de evolução, em busca de aprendizado. Sabemos que só melhoramos quando entendemos, quando perguntamos, quando questionamos. É para isso que estamos aqui neste estudo, para entender e saber mais. Gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, mas temos consciência de que todos têm afazeres, dificuldades e os mais variados tipos de problemas. Mas terão a oportunidade de ver a gravação ou de receber as emanações que se formarão nesta noite a partir dessa leitura e desse estudo. Vamos pedir que nessas emanações, nesta pequena luz que se formará ao redor deste estudo, sejam amparados os nossos irmãos que se encontram enfermos nesse momento, com os mais variados tipos de doença. Em especial que está em nosso pensamento é a nossa irmãzinha Delma, que por tantos anos esteve ao nosso lado e que agora está necessitando de assistência médica e espiritual. E também a nossa irmãzinha Elisângela Gomes da Silva Medeiros de Souza, que mora na rua Licínio Barcelos, 338, Casa 2, Irajá. Essas duas irmãzinhas estão sempre em nossos pensamentos, porque chegaram a nós pedidos de prece. Então, Senhor, nós estamos colocando elas nas tuas mãos. Que através dos emissários, dos mensageiros e dos trabalhadores incansáveis da espiritualidade, essas irmãs possam ser assistidas nas suas necessidades. E vamos assim dar início ao nosso estudo desta noite do livro Paulo e Estevão, rogando que a paz se faça para todos. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Dona Lourdes. Eu tinha fechado o microfone, Elisa, por isso que eu demorei. Bom, nós estamos estudando Paulo e Estevão hoje. Tá? Paulo e Estevão, no livro velho nós estamos na página 262, tá? No livro novo eu não sei. Onde é, Elisa? Estamos na página 235. Página 235. Só um. Faz o make-off. Velho 262. Pois é, Saulo saiu do deserto após 3 anos, né, estudando o Evangelho, aprendendo, com 2 excelentes professores. Teve o Gamaliel, no início, depois teve o Áquila e Prisca, né? E volta para Damasco. Chegando em Damasco, aí, opa, tem uma novidade enorme. O que acontece? O judaísmo, vendo, né, aquela velha tática, né?
Se eu não posso com o inimigo, vou me unir a ele. O judaísmo, fingindo que estava sendo simpático ao cristianismo, né? Começa a ajudar, mas começa a exigir algumas coisas que não existem, né, na doutrina cristã. E a maior delas se chama a circuncisão. O que é a circuncisão para os judeus? Lá no início do Antigo Testamento, quando Abraão, né, sai de Ur, na Caldeia, Abraão é considerado a rocha da fé, que ele confiou numa voz que lhe falou: saia daí, você e tua parentela, e venha para a terra que eu vou, né, te dar. A terra onde haverá fartura de leite e mel. Né? E ele confiou nessa voz, tá? E foi para a procura da terra prometida. Por isso que se chama terra prometida. Moisés vai procurá-la, todo mundo procura, né? E nessa questão da circuncisão, quando Deus aparece a Abraão, ele fala: vamos formar uma aliança, tá? Essa palavra aliança, nós comentamos semana passada, tem muito a ver com a palavra testamento, tá? É Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança, tá? As traduções no grego são iguais. E nessa primeira aliança, uma das exigências, entre aspas, de Deus para com o povo judeu era a circuncisão, tá? Quer dizer, isso era considerado a ligação extrema, desde novo, com o alto, com o Criador, tá? Algo bem externo, né? Uma adoração externa, digamos assim. Jesus mostrou várias coisas. E dentro que ele mostrou isso aí, né? Não é nada externo, tudo tem que ser, né, interno. Bom, e o Saulo soube que os judeus estavam usando essas artimanhas para conquistar, né, o cristianismo, botaram na sua, né, debaixo dos seus pés, com dinheiro, né, que o cristão não tinha, mas com exigências. E vamos lá, o que é que Saulo resolve lá na sinagoga? Fala: peraí, o Evangelho nos mostra isso. Circuncisão, não. Né? Bom, vamos ver o que é que vai acontecer aí. É uma passagem que está no livro Atos dos Apóstolos, no versículo 20 a 25. Aliás, nós estamos estudando o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos desde a página 194. Tá? Desde a página 194, que é quando Saulo pega aqueles papéis, dando a eles plenos poderes para ir para Damasco perseguir Ananias, né? E outros cristãos que estiveram no meio, né? Na frente. Né? Então, veja bem, um capítulo do Atos dos Apóstolos, aqui para nós, já representa 70 e poucas páginas. Por isso que o Haroldo Dutra sempre fala: o livro Paulo Estevam é um making-off do Atos dos Apóstolos. Boa noite, prima. Boa noite, Vamos lá, família. Elias. Boa noite, Gordinha. Boa noite, Dona Lúcia. Vamos lá. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel, buscando interessar a numerosa assistência. Falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Uma coisinha. Por que as promessas maravilhosas e sábias de Isaías? Isaías é o profeta que mais fala do Messias, tá?
É o que mais fala do Messias. Tanto que Jesus o utiliza várias vezes. Tá? E Saulo já começou a mexer por onde? Inteligente. Né? Dentro das promessas. Mas vamos ver. Os presentes escutavam com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos ratos altiloquentes. Foi aí que o ex-rabino começou a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Quando... Vai falar? Não, eu ia falar, viu? Aproveitou Isaías, né? Por isso que ele está falando aqui. Comparando sua vida, fez ensinamentos com a Sagrada Escritura, quer dizer, com os textos antigos, né? do Antigo Testamento. Né? Vamos dizer que dessa vez ele conquistou um pouquinho mais de habilidade, né? Que não foi de cara... Ele preparou o ambiente, né? Boa noite, seu Roberto. Boa noite, gente. Roberto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tem um som alto aqui na praça. Está atrapalhando o estudo, não? Não. Não. Nem ouvindo. Tem uns moleques gritando aqui também. Tá bom. Vamos lá. Os cachorros pararam de latir. Esquenta não, sabe? Já estou conectado. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. É ele, é o traidor. Chamavam os mais audaciosos, depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra do blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Pô, todo mundo já sabia. Estudo dentro de um tempo. Dentro de um texto religioso. Desculpa. Né? Legal, me dizem que parágrafo começou. Desculpa. Sim. No Fala aí livro a página. antigo, Robert, nós estamos agora na página 263. Começou na 262. Agora estamos na 263. Nós estamos na 263. Vai começar agora os chefes do serviço religioso, no livro antigo. O meu livro antigo é igual ao teu. Bom, vamos lá. Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Ai. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Enfrentou impassível a situação, até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Esse filme eu já conheço, o que ele pensou, né? Passou por isso anos atrás, né? Após as fases mais agudas do tumulto, o arquíssimo Nagogo, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. Gente burocrática essa, né? Convertido de Damasco, compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura, e obedeceu de pronto, sem protestar. Sois Saulo de Tarso, antigo rabino em Jerusalém? Perguntou a autoridade com ênfase. Sim, pela graça do Cristo Jesus,
respondeu em tom firme e resoluto. Não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene. Minha prisão? Interrogou Saulo admirado. Sim. Não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador. Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer. Saulo de Tarso fixou com decisão, explicando. Nego-me, porque não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei. E, além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender às ordens verbais de prisão. Só uma coisinha aí. Bom, doutor da lei já tinha um certo grau, assim, tipo hoje, né? Não pode prender o deputado, né? Mas além disso, quanto a essa situação política, sou cidadão romano. Então, somente Roma podia prendê-lo. Tá? Como é que se tornava cidadão naquela época? Romano, né? Ou fazia um grande favor a Roma, ou comprava o título. Tá? E o pai de Saulo, que era muito rico, comprou o título. Então, Saulo é cidadão romano, tanto que ele vai, né, morrer aonde? Em Roma. Tá? Quando os filhos dele não puderam fazer nada com ele em Israel. Então, ele é levado a Roma para uma viagem cheia de acontecimentos. Chega em Roma, o julgamento durou bastante, né? Bom, isso é lá para frente, não vou falar mais nada não. Até que no final ele é executado. Mas, olha só que interessante, né? Ele se utiliza disso, tá? Dessa vantagem, né? Dessa proteção que ele tem, digamos assim, né? Mas vamos lá. Espera só um minuto. Tá. Só um minuto, hein? E, tá, só para continuar. Saulo tinha né? Três títulos de cidadania, tá? Primeiro, Tarsus, era a antiga Cilícia, fica hoje, onde é na Turquia, tá? Cidade de Tarsus, na Turquia. Então ele era cidadão o quê? Turco, né? Só que naquela época eu não sei se existia o nome Turquia. Era cidadão da Cilícia, né? E como judeu, ele tinha direito ao título de cidadania de, né, de Jerusalém, no caso de Israel, hoje Israel. Naquela época, não. E por comprar o título de cidadão romano. Quer dizer, ele tinha três cidadanias. Né? Hoje, algumas pessoas têm duas, não sei se chega a ter três, né? Algumas têm duas cidadanias. Ok? Vamos lá. Mas estás preso em nome do Sinédrio. Onde o mandado? A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos chegara de Jerusalém o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigem as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E com Não tinha como a computador? não. Não tinha, né? E Peraí, como a está aqui. justificar-se acrescentava. Desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou com energia e, voltando-se para a assembleia, que lhe observava a coragem moral, tomada de pasma e admiração, disse alto e bom som: Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade,
trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais minhas atuais convicções religiosas, mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que desejo sondar, em minha companhia, as santas escrituras? Profundo silêncio seguiu-se ao Não, deixa eu falar 3 coisas desse parágrafo, tá? Em primeiro lugar, ele fala aqui, trocando pelas formalidades exteriores, né? No caso aí era a circuncisão, né? Formalidade exterior. Assim como muitas vezes acender uma vela. Veja bem, não vejo nada demais se alguém aqui quiser acender uma vela, não. Tá? Mas, lembrando sempre que isso aí não passa de uma formalidade exterior. Não é isso? Se vestir de branco para ir para o centro espírita, né? Hoje eu estou de branco, olha só. Acho que eu estou incorporado aqui. E outras coisas mais que a gente faz se chamam formalidades exteriores, que não há necessidade, né? Acender a vela para o santo, ajoelhar, bater palmas, né? Etc, etc. Então, um monte de coisa, mas deixa para lá. O próprio casamento, né? Para o espírito, para ser uma coisa, o quê? Mas, né, no cartório, principalmente para prestar uma satisfação à sociedade e garantir os direitos, né? Que infelizmente nós não somos muitos, a maioria de nós infelizmente não somos muitos direitinhos, né? Então o papel está lá assinado para garantir os direitos de ambos os lados. E é que o casamento é perante Deus, né? Quando lá em Marcos os escribas, os fariseus querem tentar Jesus, perguntam, Marcos capítulo 14, não me lembro assim, né? Sobre essa questão do divórcio. Aí Jesus fala, não, o divórcio no início não era assim. No início não era assim. Havia o casamento, ele vai falando sobre o início das escrituras, na Gênesis, Adão e Eva, etc. Vários outros casamentos. Né? E Deus, perante Deus não é bem assim. Mas aí eles insistem e falam, pô, mas Moisés nos concedeu a carta de divórcio. Aí Jesus usa um termo que é uma brincadeira, não. Né? Por causa da dureza dos vossos corações. É muito forte, mas é verdade. Quando a gente lê o livro Sexo e Destino, a gente vai ver uma parte lá e um magistrado lá do alto fala sobre isso, né? Mas não é estudo de hoje isso. Outra coisa que eu vou falar aqui é que ele fala, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso, que foi a aparição de Jesus, ele na hora aceitou o auxílio. E às vezes é uma coisa que a gente tem que também observar. Né? O Senhor está sempre nos mandando auxílio. E às vezes nós nos tornamos tão cegos devido a alguma situação que não estamos vendo o auxílio. Ele não perdeu a oportunidade. Né? É aquele negócio do céu, ajuda-te que o céu te ajudará, o céu vai nos ajudar. Talvez não seja na hora que a gente acha que tem, né? É nossa hora, não. É a hora que nós, que o céu, né? O tempo de Deus, digamos assim, é diferente, né? Mas agora o pior desse parágrafo aqui, que Saulo vai continuar como Paulo fariseu. Só que tem horas que depois ele vai falar, não, tá isso, tá? Tem horas que vai ser necessário ser isso, porque infelizmente aquela turma era difícil, né? Quando ele chama aqui, ó, qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Porque Jesus foi bem claro, questão de contendas. Não falar, não faça isso. O Estevão, quando Saulo foi lá, chamou ele para o bate-boca, o que é que Estevão falou? Não me meto em contenda conforme me. Né? Porque cada um tem sua ideia, o seu pensamento. É um grande problema hoje até, né? A gente vê que as opiniões hoje estão muito extremistas e ninguém está aceitando muito
a ideia do outro, a opinião do outro. Nós estamos nesse problema muito sério, inclusive. É um problema mundial. Mundial, é os extremos. Mas Jesus foi bem claro conosco, não escondeu nada, falou, né, tudo que está oculto será revelado. Então, todos nós estamos nos revelando também. Tá? A revelação está botando para fora o que tem dentro de si, seja bom ou seja ruim. Isso é muito importante a gente observar, né? E, infelizmente, dentro do movimento espírita está havendo extremismo. Né? Por isso que aqui a gente tem um assunto que a gente sempre fala, não vamos começar a comentar isso, que é política. É um assunto aqui dentro que, enquanto a gente puder evitar, é necessário, será muito bom. Inclusive, quando começar a política, eu até pergunto a vocês, né, que são do grupo, né, se de repente é bom fazer um videozinho de 1 minuto ou 2, né, para deixar bem claro, porque nós ainda somos muito inferiores. Essa que é a nossa opinião, a gente quer impor às vezes. Né? Então, é uma opinião minha também isso, mas eu acho que de repente é necessário. Né? O que é que vocês pensam sobre isso? Né? Eu acho que sim. Nós temos uma casa. Né? Fala, Elisa. Eu acho que às vezes as pessoas, mesmo sem querer, perdem um pouco da noção, entendeu? Um pouco do sentido que a gente está fazendo aqui. E às vezes se deixam levar pela mente, que a gente tem uma mente enfermiça mesmo. E que ela bota a gente a xeque toda hora, né? E acabam enveredando por esse caminho de fazer comentários de coisas que não deveriam ser comentadas. Então a gente tem que, de repente, fazer sei lá o que, né? A última eleição foi muito traumatizante, né? A gente teve que sair de um grupo, a gente teve que brigar para manter a hegemonia de um grupo que era de estudo, não entrar coisa de política no grupo, porque e no grupo pessoal dos meus amigos só não teve briga porque a gente interferiu, eu e a minha outra amiga, a gente interferiu e a gente foi bem claro, olha, não é para isso. Teve gente que saiu do grupo, depois ficou pedindo para voltar. Então isso aí não pode acontecer. A gente tem que saber aonde se colocar e com quem se colocar. Não pode se colocar em qualquer lugar de qualquer maneira. Você tem sua convicção, fique com ela, né? Fique com ela. Não é proibido. Não, não é proibido ter convicção, é proibido se impor, né? Até porque Exatamente. o voto é pessoal e intransferível e se eu quiser sigiloso, tá bom? E secreto, né? Isso é secreto. Eu não tenho que revelar meu voto a ninguém e também não quero saber o de ninguém. Vamos lá. Certo, senhor Roberto e Lourdes. As duas Por Lourdes. mim, política é Vamos uma lá. coisa que eu não toco. Futebol, política e religião eu não discuto com ninguém. Não dou opinião em nada. Ainda mais se o Roberto é privilegiado, não precisa mais votar. Política, futebol e religião, eu não dou opinião em nada. Cada um tem a sua preferência, a sua vontade, e eu fico na minha. Então, Roberto, ainda faltam 9 anos para ficar nessa situação. Ainda tenho que votar. Eu ainda prefiro isso. Alguém mais quer comentar algo, falar algo, colocar algo aí? As duas Lourdes? Eu quero colocar que nós pertencemos a um grupo de estudos espírita. Isso. Então, nós temos que se prender a isso, a estudos referentes ao espiritismo e todo o ensinamento que Jesus nos trouxe. Saindo disso, eu acho que não é comentário inadequado e perda de tempo. Concordo plenamente. Não é só no futebol, não é só na política, em qualquer outro tipo de comentário que não seja do estudo, eu acho que não é válido. A gente só vai perder tempo no estudo. Minha opinião. Exatamente. Não, então, veja bem, Concordo plenamente. Talvez faça um vídeo, deixa começar mesmo as eleições, né? Fazer um videozinho, botar em letras garrafais em cima, referente às eleições. Por favor, assista um vídeo. É o que eu pretendo colocar.
Se alguém quiser fazer o vídeo em vez de mim, também está livre para fazer. É para colocar essas situações. Por experiências próprias. Né? Nós estamos conseguindo sair sem nenhum arranhão, graças a Deus. E há um esforço perante isso. O esforço que nosso lar faz para manter, né, a vibração alta, nós estamos fazendo para manter o nosso grupo aqui, né, unido, sem problemas, graças a Deus, né? E vamos continuar assim, né? Mas outro dia a gente volta a esse assunto em breve, né? Vamos continuar hoje aqui falando sobre isso, que é o que o Saulo está propondo aqui. Eu quero algum lutador, sincero lutador no campo espiritual, quer debater comigo, ver quem é melhor nas escrituras. Olha só que coisa. E o que é pior, o que vai acontecer agora. Vamos lá. Oi. Tem Fala, um Pedro. convidado que não falou, não deu a sua opinião, não sei quem é. Só que falta uma pessoa A Dona falando. Lourdes. A Dona Ah, Lourdes, ela tá. está sempre escrevendo. Hoje ela nem escreveu nem falou, né? Mas ela está convidada ou a falar ou escrever. Fique à vontade, viu, Dona Lourdes? Vamos lá, então. Só abrir o microfone, o carro do lixeiro chega. Profundo silêncio seguiu seu rap. Ninguém? Perguntou o ardoroso artífice da nova fé, com um sorriso de triunfo. Conheça. A Dona Luz concordou. Olha só, a Dona Luz concordou e o horrível é isso aqui. Ninguém. Eu sou um tal ainda, estão pensando o quê? Tá? Olha só, com um sorriso de triunfo. Então, o Saulo vai ter esse problema ainda. Mas ele tem hora que tem que ser fariseu. Não tem jeito. Tanto que lá no final do Atos dos Apóstolos, acho que é o capítulo 26, se eu não me engano, ele vai falar para o povo em Jerusalém, que é onde ele vai falar em hebraico, ficou todo mundo admirado, né? Que muitos não o conheciam, né? Que já tinha passado mais de 20 e poucos anos que ele tinha se convertido ao cristianismo, e ele vai falar, né? Anifarushi, eu sou fariseu. Falando em hebraico. Eu sou fariseu, ou seja, quase perto da morte dele, né? Do desencarne dele, digamos que uns 10 anos antes, um pouquinho menos, né? 8 anos, ele ainda é fariseu. Mas foi o vaso escolhido, que tem horas que tem que ser fariseu. Tem horas que o Chico Xavier não funciona. Funciona um cara com chicote na mão, infelizmente, né? Somos nós, os normais, né? Bom, vamos lá, Elisa. Alguém quer comentar? Então vamos lá. Conheça-vos. Porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas no oceano de hipocrisias. Venerais Moisés... Foi forte, hein? É. Ele foi forte, hein? Pegou Ele pesado. Foi forte, hein? Pegou pesado, hein? Ele vai pegar mais pesado agora numa pergunta que sim, ele vai fazer continuar aqui. Mais. Ele vai continuar pegando pesado. Começou aí. Também está certo, né? Está certo, né? Infelizmente, já vale para nós. Claro, sem dúvida. Venerais Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores. Mas qual a afeição da vossa vida doméstica? Olha aí, gente. Lá no centro, o cara, o Beata, né? Ele diz, boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Tá tudo bem? Chega em casa, não é bem assim. Em casa são as provações ou expiações, né? Cadê essa beleza, essa boa noite, irmão? Tá aí, ele tá cutucando os fariseus. Esqueceu da blusa torta. Puxa, mas essa janta que tu traz para mim, poxa, fria dessa maneira. Quem deixou isso jogado aqui, ó? Já falei que eu não quero isso no meio do caminho. Isso é para ficar. Quem deixou a luz acesa? Não é a forma de, olha, deixaram a luz acesa. Não é assim que a gente fala. Não. Só se tem uma beleza. Setor de paciência está sempre em reforma. Nunca fica pronto. Nunca fica pronto. Eu estou perdendo a paciência. E nunca teve. Pois é, porque nunca fica pronto. Sempre em reforma.
Acho que desde que a gente nasce, ele já entrou em obra, entendeu? Já. Quantas dores ocultais sobre a túnica brilhante. Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas. Como eu, devias sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis? Meu Deus. Mas veja bem, seu Roberto, eu brinquei aqui da roupa branca, né? É. Entendeu? O Raul Teixeira é aquela historinha famosa dele, né? Que foi, cadê o passe? Foi a hora do passe, né? Não quiser dar o passe numa senhora que estava com a roupa escura, né? Roupa preta, não sei. Aí ele falou, então eu também não posso tomar passe. Aí a senhora pergunta, né? Por que eu sou todo preto? E eu como é que eu vou tomar passe? Né? É isso aí, fórmulas exteriores. Então, o Raul Teixeira, que fala isso na palestra dele, eu sou todo da. Ele ainda fala brincando, que ele brinca, não, o negão aqui não pode tomar passe. Fala assim mesmo, na palestra. Quer dizer, a gente vê como é que nós estamos, né? E quantas Na dores verdade, bem ocultas. segundo as Fala. concepções exteriores, ele não pode nem tomar e nem dar. Eu detestaria, seu Roberto, tomar um passe do Raul, viu? Detestaria. Eu também. Ficaria completamente Eu aborrecido e contrariado. Eu adoraria. Ele contou, ele ia todo ano à Semana Espírita de Itabuna. Ele contou essa história lá para nós. Ele comentou essa história lá para nós sobre o passe em roupa preta. E ele falou, então eu não posso tomar o passe, eu sou todo preto. Gargalhada geral. E as dores, né, que aqui o Saulo está falando para os outros aqui, essas dores estão aqui dentro. Essas dores que nós temos que realmente, né, curar e colocá-las elas brilhantes. Né? Essas dores é para nos colocar que a nossa verdadeira vestimenta espiritual, nossa túnica, né, nupcial, que Jesus fala, né, brilhe. Ah, não, sou o cara lá fora. Criatura máxima, né? Vamos lá. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato de maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras. Envenenei-me também nas vossas trevas e vinha trazer-vos o remédio imprescindível. Caramba, rapaz. E o pior é que ele, né, compreende tudo que está lá, né? Mais que aqueles que ninguém quis nem disputar com ele no boca a boca, né? Isso aí foi aquela, como é que fala, que tem nas eleições, né? Que vai todo mundo falar lá no debate. Vamos lá. Recusai-me a cooperação fraterna. Entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-vos. Trouxe-vos o Evangelho, oferecendo-vos a porta da redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. A palavra de Deus não está algemada, né? Muito interessante. Aí entra até a questão de uma religião, outra religião. A palavra de Deus não está algemada em lugares. A interpretação nossa que está algemada, né? Nós achamos que nós somos o dono da verdade. É uma situação, né? O que é que nós... Paulo tinha todo
a propriedade e autoridade, né? Para falar. É isso mesmo, Dona Lúcia. Vamos lá. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras. Conclui quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim Quem é dizendo, esse servo humilde e fiel? É humilde e fiel, e é aí que eu estou procurando aqui. Viu que ainda há muito de fariseu aí. Daqui a pouco ele vai reconhecer aí. Né? Ele foi lá, deu o Mas vamos recado lá. dele, né? Ele foi, deu o recado dele e partiu. Humilde aqui nessa história, eu só conheço uma pessoa, tá? Tá aqui presente, é humildinha. Ainda bem que você me reconhece, primo. Viu? Olha o farisaísmo aí, gente. Opa! Vamos lá. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída. Enquanto o olhar assombrado da assembleia, ele acompanhou o vulto até que, a passo firme, desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Como se despertasse após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuravam levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e, logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma postou-se um pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de invasão. É que antigamente as cidades eram protegidas, né, por muros, né? E havia os portões, né? Quer dizer, cada um ficou num grupo em cada portão para não deixar o cara fugir. O cara não podia passar. Né? E procurando lá dentro também. Bom, vamos lá. Em seguida, iniciaram a levar-se em bloco, na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso de sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas, jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas. Afrontarei as impressões de Jerusalém, a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas, de modo algum, poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro.
Acaso serviria ao mestre, humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. Olha só, ele usa isso aí, que ele está falando aqui, a fim de patentear minha transformação radical. É a única forma que ele teria perante mesmo os outros, né? Perante todos. Inclusive, nós vamos ver futuramente, quando ele chega em Jerusalém, como ele vai ser recebido, né? Inclusive pelos próprios discípulos, né? Nós vamos ver as dificuldades. Então, ele usa mesmo disso, né? Ele, fariseu, usa mesmo disso, né? Ele já não aceitava, dentro daquela interpretação errônea que ele tinha antes, o mal. E agora ele realmente, sabendo que é o verdadeiro mal, que ele fez o mal, ele não aceita mais, né? Ou seja, quer mudar mesmo, quer mostrar mesmo que mudou. E, de uma certa forma, né? Um grande exemplo, né? É o maior exemplo que nós conhecemos, ele e Maria de Magdala, né? Virada de 360 graus, né? Então é isso aí, né? Jesus lutou, está falando aqui, lutou quanto possível, apesar de nunca ter ido lá discutir, mas Jesus era enérgico, quando precisou ter, né? Quando chama os fariseus, né, de túmulos caiados, né, brancos por fora, podres por dentro, raça de víboras, né? Vão às casas das viúvas, se aproveitam dela, né? Falam e não fazem, colocando fardo pesado nos ombros dos outros. Quer dizer, Jesus foi enérgico com eles também. Não querendo discutir, né? Que isso aí não, contenda não. Então, vamos lá, alguém quer comentar? Então, vamos embora, Elisa. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com os sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali do seu turgúrio. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhes suportara as injúrias e os remoques. Certo, procurá-lo iam ali para prendê-lo. Assim era de opinião que lhe recolhesse à casa do consoror lavandeira, onde costumava orar e estudar o Evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Agora, uma coisa eu fico olhando aqui. O Chico Xavier me fala que estudou só o terceiro ano primário, né? Como ele escreveu isso, que a gente tem dificuldade até de ler, hein? E não sabe o que. A maioria dessas palavras a gente não sabe o que significa, né? Não. Pode, né? Saulo atendeu o conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. Acho que já está acostumado a ser preso, né? O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Eu adorei essa resposta. Mas hoje, se a gente falar fulano está com Jesus, vamos pensar logo, morreu. Vamos pensar que está morto. Pelo menos não pensaram isso. Velho, ele estava pensando, olha só a preocupação dele, não mentir, né? Olha lá, vamos lá. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentiria aos homens nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso, incomunicável 24 horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. Tadinho. A aplicação de 20 bastonadas deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, foram bons, Elisa. Foram bons. Normalmente era 40 menos uma bastonada que eles falaram. Não falaram 39, não. 40 menos uma. Só deram a metade, 20, né? Tiveram um pouco de consideração com ele. Acho que uma já é ruim, né? Imagina 20.
Então, o vento do chicote já dói, só em pensar. Então, Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e cautamente encaminhou-se à choupana humilde onde se realizavam as prévias do caminho. Reencontrando-se com um amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, explicou Ananias prazeroso, assistia à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir em um cesto de vime? Por que? Disse essa o história é moço famosa, né? sorridente. No Atos, É, no Atos dos Apóstolos, essa história é famosa. Aí, olha é. só, essa história aqui, no Atos dos Apóstolos, são 5 versículos. Nós estamos estudando de onde o Saulo pegou os documentos para ir perseguir a Analisa até aqui. Pô, foi da página 194, onde nós estamos, 267. E são os 25 primeiros versículos, do versículo 1 ao, ao versículo 25, aqui, até aqui. Aliás, é depois, até na fuga. Foi Saulo, dona Luz, o Saulo fugiu, devido a esse cerco que estava lá em Damasco, o pessoal tomando conta dos portões, armaram um esquema de ele descer por cima das muralhas dentro de um cesto. Tá? E lá fora, quando ele desce, né, ninguém vai observar um cesto. À noite ele saiu fora e foi embora. Tá? Mas vamos lá, Elisa. Saulo, terias medo de fugir em um cesto de vime? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida em um cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçaria o fugitivo em um grande cesto e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado em condições de encetar a viagem para Jerusalém, conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despedia-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos e de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o homem jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Pulou o muro. Uma. Foi-se no muro. Do outro lado, saiu lesto do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum. Não seria covarde de deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Tem horas que na nossa vida a gente tem que pensar de uma certa forma. O que é melhor, um herói morto ou um covarde vivo? Porque tem hora que realmente a gente tem que, né, recuar um pouco para, né, os projetos, né? Isso para a nossa vida hoje. Cada um de nós passa por esses momentos. Às vezes tem que recuar, às vezes pode avançar, né?
E é esse ditado popular, né? Melhor o herói, é o covarde vivo que o herói morto. E ele está fazendo certo. Ele tinha uma missão muito importante, né? Para acabar. O Jesus não, Jesus já sabia que sua missão duraria aquele tempo, tanto que ele avisa naquela Santa Ceia, né? Que estava chegando o momento. Quando ele vai para Jerusalém, antes da Santa Ceia, ele fala também sobre isso. Quer dizer, então estava totalmente, né, convicto que tinha chegado a sua hora. Saulo não, Saulo ainda está começando. Nem começou ainda, para falar a verdade. Né? Está na luta do começo, né, do início. Né? Gente, deu a hora, Elisa. Vamos parar aí, né? E aí, agora já vai falar sobre a jornada dele para Jerusalém. Vai passar em alguns lugares até chegar a Jerusalém. Né? Vai passar Cafarnaum, Nazaré, etc., até chegar a Jerusalém. Então, vamos marcar a próxima aula do Paulo Estevam, vai ser no dia, hoje é 5, dia 19, é isso, gente? Dia 19. É? Isso, 19. Então, 19/7/2024, se Deus quiser assim nos permitir. Vamos agora falar sobre a jornada de Saulo, a chegada dele, o que ele vai ouvir no caminho. Tá, nós estamos até correndo um pouco, né? Porque esse é mais assim, fatos, né, históricos e a caminhada dele, né? Mas, mesmo assim, hoje acho que foi o dia que nós mais lemos, né? Lemos 3 folhas aqui no meu livro, né? 3 folhas. Né? E tudo bem, alguém quer comentar alguma coisa? Era um fato que não cabia muitos comentários, né? Era mais fato mesmo, né? Fofoca, só fofoca. Pulou o muro, tal, escondeu. Só fofoca. Ele pulou o muro. A história é famosa, mas é tal história, né? Melhor covarde morto que covarde vivo que herói morto, né? O herói morto. Mais algum recado, gente? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Dona Não, Lourdes, todo mundo Lourdinha, pensando no covarde morto e no herói vivo. Não, ao contrário, é covarde